Você já percebeu que às vezes não damos nossa opinião com medo do que os outros vão pensar? Bem, não é de hoje que já ouvimos sobre o cancelamento. Então, vamos para as ruas perguntar para as pessoas se elas já passaram por essa situação. Você já deixou de dar a sua opinião pela maioria não ter a mesma opinião? E o porquê? Talvez, não sei. Às vezes eu deixo de dar minha opinião na internet por não querer entrar num conflito, porque eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito agressivas e não estão sabendo lidar que o ser humano ele é diferente, cada um tem seus ideais, cada um tem suas opiniões e suas crenças, e eu acho que hoje em dia está cada vez mais, as pessoas lidam cada vez de um jeito mais agressivo e não aceitar a opinião do outro. Então, se você gosta de vermelho e fulano gosta de azul, você não pode gostar de vermelho sem gostar de azul. E eu não gosto de entrar nesse embate, então muitas vezes eu me calo por não querer entrar em embates e aceitar que o outro tem uma opinião e eu tenho a minha e tá tudo bem, sabe? É isso. Eu acho que todo mundo faz isso e eu faço muito isso. Quando eu vejo que eu tô no núcleo novo, que eu não conheço muitas pessoas, eu acabo concordando com a maioria. Até pra não causar desconforto, ou pra causar uma boa primeira impressão, sabe? Até aquela história do Uber. Quando você entra no Uber e aí o Uber tem uma opinião muito diferente da sua e você só fica, concordo. E eu acho que é uma coisa natural que a gente faz, de querer concordar e agradar o próximo sem nem perceber. Com certeza, né? Hoje em dia, ainda mais com todo esse processo do cancelamento, a gente fica um pouquinho receoso de dar uma opinião quando você vê que a maioria não concorda com a sua opinião. Então, com certeza já, acho que todos nós. E o porquê? Pelo medo do cancelamento. Pelo medo de você ser cancelado, das pessoas, sabe? Quando a maioria pensa uma coisa, você pensa um pouquinho diferente, você já é vista como, ai, tira essa garota daqui, ai, nada a ver essa garota. Enfim, é isso, acho que é meio comum. Como vocês puderam ver, todo mundo passa por isso. Então, para explicar esse fenômeno, trouxemos um especialista no assunto que vai nos explicar que isso tudo, na verdade, está encaixado dentro de uma teoria. A teoria da espiral do silêncio. Bom, sobre a teoria da espiral do silêncio, essa é uma teoria, se me falha a memória, ela foi uma discussão feita pela... É uma alemã, acho que é... Nelly Neumann, o sobrenome dela, alguma coisa assim. Quando você entra num ambiente e você percebe que a sua opinião, a sua posição, a sua forma de entender determinado assunto, você é a minoria. Então, para você não gerar um desconforto, para você não gerar um constrangimento ou, às vezes, perder a oportunidade de desenvolver uma discussão de forma mais produtiva, você acaba omitindo a sua opinião sobre aquela questão. Então, isso acaba sendo muito recorrente quando a gente olha, por exemplo, as empresas não se posicionando politicamente falando. Por quê? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de polarização. Essa polarização, ela não é uma polarização só no Brasil. A gente viu a polarização acontecendo na Itália, a gente viu na Espanha, a gente viu na França, a gente está vendo no Brasil, a gente está vendo na Argentina. Ou seja, a sociedade ocidental, onde se fala de modelos democráticos, estão se deparando com essas questões, dessas polarizações normalmente extremas. E muitas das empresas, elas preferem omitir as suas opiniões, as suas posições, justamente para não gerar ali uma animosidade, uma resistência, até mesmo uma agressão ou comprometer a imagem. E aí ela se omite, não se posiciona, e isso é a espiral do silêncio, essa é a teoria. Quando você, em prol de evitar efeitos colaterais, você omite a sua opinião. Normalmente, a espiral do silêncio, ela acontece para temas muito polêmicos. Quando a gente fala, por exemplo, dominação masculina, racismo, questões LGBTQIA+, feminismo, são questões muito sensíveis, são mudanças muito importantes, mas que talvez a sociedade não esteja preparada para lidar ou olhar da forma que deveria se olhar. Então, muitas vezes você, para evitar uma situação pior, você omite a sua forma de entender ou de olhar para aquela temática
para evitar ali qualquer reação negativa que comprometa o objetivo que era nessa troca, seja nessa relação, entendeu? Então isso é a espiral do silêncio. Como você traria isso para os dias atuais? Para os dias atuais é quando você vê a dificuldade que as empresas têm de se posicionar. É muito difícil uma empresa se posicionar de forma explícita para determinados assuntos, porque elas têm muito medo da repressão. E quando a gente olha, eu acho que o sentido mais complexo que a gente pode ver da não compreensão disso são os influencers, que eles acabam se expondo muito, eles falam muito e acabam desenvolvendo ali uma legião de haters. E é muito difícil você lidar, porque são críticas pesadas, são acusações pesadas, e isso parece que vem se tornando uma fala muito comum de personalidades, de artistas, de celebridades, de influencers, que talvez não tinham dimensão do que era essa exposição. Eu acho que esse seria o melhor caso, saindo um pouco da esfera de empresa que já fazia isso, mesmo que as empresas hoje se posicionem um pouquinho melhor do que se faziam no passado, mas eu acho que enquanto negócio, enquanto a economia criativa é importante, que são os influenciadores, esses eu acho que estão tendo mais dificuldade de entender o que é a espiral do silêncio.